Fé, queridos, eu quero convidar todos vocês para abrirem a Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? E quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos reunidos na Tua presença, a Tua igreja aqui neste local, a Tua igreja em alguns lares, onde famílias estão reunidas, assistindo, acompanhando esta reunião de culto. Senhor, aonde estiver uma vida, neste momento, sendo alcançada, através desta reunião, que Teu Espírito Santo venha ministrar a este coração, a esta vida, segundo as suas necessidades. Nós somos gratos, Senhor, pelo momento que prestamos de adoração ao Senhor, cantando canções em Tua honra. E também, Senhor, neste momento em que estaremos ministrando a Tua palavra, que a Tua graça venha sobre cada um de nós, para que possamos compreendê-la, para que possamos receber a Tua palavra em nossos corações. Abençoa, Senhor, esta reunião, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, hoje pela manhã, em virtude da nossa reunião ministerial, nós não tivemos a aula dominical, e até considerando que muitos irmãos e irmãs não vêm à escola bíblica dominical, eu resolvi hoje transformar esse culto numa escola bíblica dominical. Então eu vou estar ministrando para os irmãos o tema que nós estamos estudando, ou melhor, a epístola que nós estamos estudando durante este mês, que é a epístola de Tiago. Quando Tiago levanta esta questão de onde vêm as guerras, as contendas entre vocês, a primeira coisa que nos vem à mente é que as guerras, elas fazem parte da nossa natureza humana. Desde que o primeiro homem e a primeira mulher pecaram do jardim do Éden, que a humanidade está em conflito. As nações que pelejam entre si, as instituições, as denominações, as famílias e até mesmo o ser humano individual. Cada um de nós enfrentamos guerras e batalhas todos os dias da nossa vida. E Tiago, ele vai falar aqui sobre o conflito maior que reside
no nosso interior. E esse conflito, ele é gerado muitas vezes pelos nossos próprios desejos. Jesus já tinha alertado os discípulos sobre isso. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 19 e versículo 20, Jesus disse aos seus discípulos que é do coração que vêm os maus pensamentos, é do coração que nasce todas as más intenções, os maus desejos. Porém, quando a gente vai para o Salmo 131, nós vamos ver que o desejo que o salmista tinha em relação aos irmãos, ao povo de Deus, é que todos pudessem estar unidos. O salmista, ele manifesta esse desejo sabendo que não é fácil as pessoas estarem unidas, reunidas como irmãos. Na verdade, seria muito bom que todo momento da nossa vida a gente pudesse estar reunidos como os irmãos. Mas as guerras surgem, os conflitos surgem, e até mesmo dentro da igreja, dentro da família, dentro do governo, em todos os ambientes, nós vamos enfrentar estas guerras que Tiago se refere aqui. Alguns exemplos bíblicos. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló, que contenderam entre si. Deus tinha chamado Abraão e ele generosamente leva consigo seu sobrinho Ló para uma jornada. E no meio desta jornada, os pastores começam a contender. A Bíblia diz assim, que os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Uma briga fútil, uma briga desnecessária. Quando a gente vai lá para 2 Samuel, capítulo 15, nós temos a história de Absalão, o filho ingrato que articula contra o seu próprio pai, o rei Davi. Absalão deseja tomar o reino de seu pai, e a Bíblia diz assim que, por causa da sua influência, muitos israelitas passaram para o lado de Absalão. E Davi, quando ficou sabendo disso, ele e a sua corte, lá no versículo 30, diz que todos cobriram a cabeça e choravam, porque não era o desejo no coração de Davi que houvesse confusão, que houvesse conflito dentro da sua própria casa por causa de seu reino. Os discípulos de Jesus também não ficaram imunes de enfrentar um momento de guerra, de contenda entre eles. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 34, aliás 33 e 34. Os discípulos de Jesus estão caminhando, estão indo para uma cidade chamada Cafarnaum, e de repente, no meio do caminho, alguém faz uma pergunta. Alguém se interessa em querer saber quem é o melhor, quem é o maior dentre eles. E a Bíblia diz que por causa disso, iniciou-se uma grande discussão entre os discípulos. Mais uma vez, um motivo fútil que leva a uma briga, a uma guerra, a uma confusão. Na igreja de Corinto, por exemplo, nós vamos encontrar também os cristãos brigando por causa de coisas comuns. A Bíblia diz que Paulo precisou repreender aqueles irmãos e chamar a atenção deles, dizendo assim: como é que vocês se atrevem a tirar questões que devem ser resolvidas no âmbito da igreja e levá-las para juízes pagãos? Aí Paulo fala assim: vocês estão cometendo injustiça, porque vocês estão lutando, ou seja, estão brigando com os próprios irmãos. Lá na Galácia não foi diferente também, Gálatas 5,15. Nós vamos ver aqui a declaração de Paulo por causa da contenda existente entre aqueles irmãos. Era algo tão intenso que Paulo diz assim: vocês estão agindo como se fossem animais selvagens. Dá para imaginar isso? Ou seja, eles não tinham
um mínimo de consciência, de respeito uns pelos outros. Eles estavam, Paulo diz assim, ferindo, prejudicando aos outros, e muito cuidado. Paulo fala assim, porque se vocês continuarem desta forma, vão acabar se matando. Na igreja de Filipe, uma briga ministerial de liderança. Duas mulheres, uma chamada Evódia e outra chamada Sintique, duas mulheres que estavam servindo a igreja, o ministério, e de repente elas começam a discutir questões tolas. Eu não sei exatamente, o texto bíblico não diz qual era a questão, mas Paulo vai chamar a atenção dessas irmãs e falar assim, ei, não esqueça que vocês são irmãs na fé, e que vocês devem procurar viver bem uma com as outras. Eu estava me lembrando agora, enquanto estou ministrando esta palavra, de uma reportagem que eu li tempos atrás, onde uma irmã, discípulo de oração de uma igreja, veio a falecer. A irmã morreu. Sabe por quê? Por causa de uma discussão de uniforme da festa das mulheres. Dá para você imaginar? A tensão foi tão grande que a irmã, ela começou a se sentir mal e de repente a irmã infartou. O que elas estavam discutindo? Uniforme. Então quando Tiago fala de onde vêm as guerras, as lutas entre vocês, vejam bem, ele levanta esta questão e ao mesmo tempo ele já vai apresentar também a resposta. Porque Tiago, ele vai dizer o seguinte, olha, estas lutas e guerras que estão havendo, elas estão dentro de vocês. É dentro de cada um de nós. Nenhum de nós está isento disso. Porque a nossa natureza, muitas vezes, pode nos levar a isso. Vejam bem, às vezes uma inveja desenfreada, uma ambição egoísta, porque nem toda ambição é pecado, mas uma ambição egoísta, um sentimento de amargura, tudo isso onde a natureza humana predomina, os maus desejos, os maus intentos predominam, é um espaço, é uma porta aberta para que haja confusões. Então Tiago diz assim, olha, estas guerras, elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Sabe, irmãos, quando a gente começa a falar, por exemplo, sobre a igreja primitiva, às vezes a gente fala com tanta ênfase do estado harmônico em que vivia a igreja primitiva. Você tem uma passagem, por exemplo, eu não vou citar Atos 2, 44 a 47, porque é muito conhecido, então eu vou citar Atos 4, 32, que diz que os irmãos, eles viviam em plena harmonia entre eles. Ou seja, uns repartiam o que tinham com os outros, havia um sentimento de solidariedade, de fraternidade muito grande entre aqueles irmãos. E aí alguém diz assim, que igreja linda, que igreja maravilhosa. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe quanto tempo durou isso? 1,5 décadas. Em 15 anos, a igreja que era harmônica, que era unida, que era uma igreja solidária, ela começou a abrir espaço para que os maus desejos, os maus intentos entrassem nela. Então esse retrato, ele acaba desaparecendo, da mesma forma que havia unidade. Em 10, 15 anos a igreja já estava passando por um outro processo, que é exatamente nesse momento que Tiago está escrevendo a sua carta, por volta do ano 44 depois de Cristo, ou seja, 10, 11 anos depois que a igreja foi estabelecida, a igreja já estava tomada por guerras, ou seja, havia muitas lutas, muitas disputas, e até mesmo cristãos movendo ações judiciais contra os irmãos, e Tiago diz, tudo isso movidos por desejos egoístas. Então a pergunta de Tiago, e a sua resposta mostra a origem onde tudo começa. Os conflitos estavam relacionados o quê? Às escolhas que as pessoas faziam, aos desejos que eles tinham incontroláveis de conquistar, de ter mais.
Lá em Marcos capítulo 4, versículo 19, Jesus dá um exemplo do perigo que é quando esses sentimentos, esses desejos perversos acabam dominando, né, as nossas intenções. E ele fala assim que o semeador, ele sai para semear e de repente as sementes caem num determinado lugar, à beira do caminho, e aí Jesus fala assim, aparecem as preocupações deste mundo. Preocupações corriqueiras, comuns do dia a dia. Aí Jesus fala as ilusões das riquezas. De repente, as pessoas não percebem, mas elas começam a entrar num ambiente onde elas começam a se distanciar da graça, do propósito de Deus. E ele fala assim, e outras ambições. Porque as ambições humanas são sem limite. Aí Jesus fala assim, estas coisas sufocam a mensagem e a mensagem não consegue produzir o seu fruto. Ou seja, a pessoa que se sente feliz quando recebe o evangelho, a pessoa que no primeiro momento que aceitou a Cristo, ela está tomada por um entusiasmo, por uma empolgação de querer fazer, de querer servir. De repente, essa mesma pessoa, levada pelo tempo e pela ausência da vigilância, ela acaba se tornando um escravo desses maus desejos. Ou seja, os maus desejos, muitas vezes, estão relacionados às nossas ambições. Estão relacionadas às coisas que nós fazemos no dia a dia e que, sem perceber, essas coisas, elas vão sufocando a palavra de Deus dentro de nós. Romanos capítulo 1, versículo 24, a Bíblia diz que então Deus abre mão das pessoas e deixa que elas vivam estas más ambições. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo diz assim, olha, que vai chegar tempo que as pessoas vão rejeitar o verdadeiro ensinamento. Por causa do quê? Paulo responde, por causa da ambição. Porque elas não vão querer mais ouvir a mensagem bíblica, cristocêntrica, a mensagem que salva, a mensagem do amor de Deus, do perdão de Deus. As pessoas, elas simplesmente não vão mais dar atenção a esses ensinamentos, por causa dos seus próprios desejos ou ambições. Ele fala, arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem. Ou seja, a ambição desenfreada, os maus desejos, leva muitas vezes as pessoas a trocar a verdade por uma mentira, porque elas querem ouvir aquilo que satisfaz os seus ouvidos. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Pedro fala assim, que nos últimos dias, homens dominados pelos próprios desejos, que também vão zombar da igreja de Cristo. Judas, ele vai um pouco mais adiante, e ele fala assim, que essas pessoas vão estar sempre resmungando, vão estar sempre acusando uns aos outros. Olha as guerras, os conflitos presentes, eles vão seguir os maus desejos, vão se gabar, vão bajular os outros, porque são interesseiros. Ou seja, são aquelas pessoas que estão estar sempre buscando aquilo que agrada aos seus ouvidos, sem se preocupar com a verdadeira mensagem do evangelho. Quando é que isso acontece, queridos? É quando a pessoa se afasta totalmente de Deus. Deus já não governa mais a vida dessa pessoa. Ela é controlada pelas suas ambições. E quando as ambições controlam a nossa vontade, então vão surgir as brigas, vão surgir as contendas. E essas contendas que Tiago está falando aqui, elas estavam acontecendo em duas áreas. Primeiro, dentro da própria pessoa. Tiago deixa bem claro que dentro daquela igreja, algumas pessoas estavam em conflito com elas mesmas, ou seja, as guerras que elas estavam enfrentando não era guerra com o outro, era guerra com elas mesmas. Ele fala, por causa dos maus desejos que estão dentro de vocês. Então a guerra estava acontecendo no interior. E havia também as guerras dentro da igreja, as disputas congregacionais, as disputas entre os membros, onde alguns irmãos estavam disputando com os outros espaços, disputando interesses em comum. Então no versículo 2, Tiago ele diz assim, olha, vocês querem muitas coisas.
Ou seja, quais são os maus desejos que Tiago está se referindo aqui? São as muitas coisas que as pessoas queriam. Ele fala assim, mas vocês não podem ter essas coisas, pois estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Ou seja, a impressão que a gente tem aqui, quando lê esse versículo 2, é que os leitores de Tiago eram uma classe de cristãos que já não tinham mais o hábito de orar e submeter a Deus as suas intenções. Aquilo que Tiago ensinou no capítulo anterior, onde ele fala assim, olha, a gente deve submeter a Deus aquilo que a gente vai fazer, seja porque o coração está cheio de intenções, sim ou não? Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão sonhando, estão imaginando coisas, o que vão fazer amanhã, o que vão fazer depois da manhã, coisas que vão conquistar daqui a alguns anos. Irmãos, não tem problema nenhum nisso. Mas o que Tiago está colocando aqui é que esses irmãos, eles não estavam mais submetendo a Deus as suas intenções, os seus planos. Eles estavam simplesmente, deliberadamente tomando posições, assumindo posições, desejando coisas que eles queriam, sem ao menos procurar saber se Deus estava aprovando ou não. Um exemplo clássico disso, o irmão não habilitado que decide comprar um carro. E aí ele compra um carro, fica todo feliz, dá testemunho na igreja que Deus lhe deu um carro, mas ele não é habilitado. Decide passear com a família, falta no culto de domingo e vai para o litoral, para a praia. Quando ele está descendo a praia, depois que ele passa o pedágio, pagou não sei nem quanto, tá, mas é caro aquele negócio, né? Depois que ele pagou o pedágio, já está reclamando com a mulher, dizendo, poxa, está mais caro do que a oferta que eu dou na igreja e tal. De repente o comando para. Documento do carro, não tem. Apreende o carro do irmão. De quem é a culpa? De Deus? Não. Ele submeteu a Deus? Ele procurou primeiro, pediu uma orientação. Deus, o que eu devo fazer primeiro? Eu tenho certeza que o Espírito Santo ia falar ao coração dele, meu filho, tira a primeira habilitação. Depois que você tiver legalmente habilitado, aí você pensa no segundo passo. 3 coisas importantes que a gente considera nesse versículo. Primeiro, quando eles desejavam alguma coisa que não era possível conquistar, sabe o que eles faziam? Eles articulavam contra o outro. Eles começavam a brigar entre eles. E Tiago diz que a briga era tão intensa que eles estavam a ponto de matar uns aos outros, por causa de algumas propriedades, por causa de alguns bens, de alguns pertences. É claro que o assassinato aqui ele tem duplo sentido. Pode ser o assassinato que todos nós conhecemos da forma legal, matar alguém, tirar a vida de alguém. Mas também poderia ser o assassinato de falar mal do irmão, porque lá em 1 João 3,15 diz assim, que quem odeia o irmão já é assassino. Então, de repente, eles estavam acusando-se uns aos outros, demerecendo o que o outro tinha, porque ele queria conquistar o que o outro tinha. E com isso ele já estava matando o seu irmão por causa do ódio que estava em seu coração. Segundo, era o desejo ardente, ou seja, a inveja, que era muito intensa no coração de algumas pessoas, que não se conformavam. Havia uma disputa interna nesta igreja para quem Tiago está escrevendo, onde os irmãos eles não se conformam de um ter mais do que o outro. Então, de repente, a cruz de Cristo perdeu o foco e eles começaram a disputar entre eles para saber quem poderia ter mais, e eles estavam agindo loucamente e lutando, brigando loucamente por isso. E terceiro, Tiago vai dizer o seguinte, que eles não estavam obtendo êxito naquilo que eles queriam. E ele fala, vocês não estão conseguindo alcançar o que querem, porque não estão pedindo para Deus. Aí me vem uma pergunta, se eles pedissem para Deus, será que Deus lhes daria? Talvez sim, talvez não. Tanto que, vejam bem, queridos, quando a pessoa ela perde o controle, quando ela passa a ser dominada por esses desejos maus, a vida dela começa a ser dominada pela ganância. Tem um exemplo bíblico lá no livro de 1 Reis, se não me engano, de Acabe e Jezabel, que eles um dia, Acabe está passeando, e ele vê perto do seu palácio um homem chamado Nabote, que tinha uma vinha muito bonita.
E a Bíblia diz que Acabe, ele vai para o palácio e ele chega triste. Jezabel pergunta o que está acontecendo. E ele fala, não quero falar com ninguém, estou chateado, estou revoltado. E Jezabel pergunta o que está acontecendo. E então ele diz para ela, olha, eu vi uma vinha aqui perto de casa, eu desejei, ou seja, eu tive inveja. Porque nem tudo que as pessoas desejam, na verdade, é desejo. Tem hora que é inveja. Eu tive inveja, é isso. Porque eu queria comprar e o homem não quis me vender. Aí Jezabel falou para ele, fica tranquilo que a gente resolve isso. Mau desejo no coração. A palavra do Senhor diz que Jezabel mandou então ordenar um dia de jejum. Eles usam o nome do Senhor para obter aquilo que querem. E ela diz assim, manda chamar Nabote. Coloca ele num lugar de honra. Na frente dele coloca 2 homens que possam testemunhar contra ele, ou seja, mentir contra ele. E esses homens vão se levantar diante do povo e vão acusar Nabote. E quando isso acontecer, esses homens devem levar Nabote para fora da cidade e apedrejá-lo. Quem conhece a história sabe que Nabote, ele morreu por causa da sua vinha. O que Tiago está querendo dizer é que se os maus desejos não forem controlados, eles podem causar a morte de gente inocente. Então, quando ele fala assim, vocês não estão recebendo, porque vocês não estão pedindo a Deus, o que ele quer deixar bem claro é o seguinte, olha, tudo que vocês vão fazer, vocês precisam submeter a Deus. Vocês precisam entregar nas mãos de Deus, aos cuidados de Deus. Porque quando a pessoa ora a Deus, e ela apresenta o seu intento, aquilo que ela deseja no seu coração a Deus, a Bíblia diz em 1 João 5, 14 e 15, que se o que nós estamos pedindo está de acordo com a vontade de Deus, a gente tem a certeza de que Deus vai conceder. As pessoas que oram ao Senhor com fé, as pessoas que buscam ao Senhor com confiança, a palavra do Senhor está dizendo, se estiver de acordo com a vontade de Deus, você vai receber. Tiago continua no versículo 4 até o versículo 6, e ele fala assim, gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é inimigo de Deus? Eu estava pensando nesta palavra, e eu vou voltar ao exemplo do trânsito, não é o irmão não habilitado, um outro exemplo. Uma regrinha básica de trânsito, até para quem não sabe dirigir. Todos nós sabemos que a gente não pode dirigir na contramão, sim ou não? O que acontece se você dirigir na contramão? Imagine você estar numa rodovia e de repente você decide, eu não estou gostando de dirigir desse lado, eu vou passar para o outro lado. O que vai acontecer? Tem que torcer para não vir o irmão Lauro com a carreta, né? Na mão certa, porque alguma coisa ruim vai acontecer. Ou seja, você não pode, de maneira alguma, transitar do outro lado. O que Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte, não tem como manter no coração ambições egoístas e ao mesmo tempo agradar a Deus. Ou a gente abre mão das más ambições, dos maus desejos e caminhamos na vontade de Deus, ou nós entramos na contramão. E aí lá em Mateus capítulo 6, 24, Jesus fala assim, um servo não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou seja, ou ele vai ter que rejeitar um, ou vai ter que rejeitar o outro. Então Tiago ele está dizendo assim, gente infiel. Na versão corrigida, que é a versão clássica da Bíblia, o texto é um pouco mais incisivo ainda, porque diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vejam bem, aqui Tiago não está falando da questão do adultério em si, mas ele está usando uma linguagem que os judeus conheciam muito bem, uma linguagem figurada, onde Deus é o esposo, Israel era sua noiva, onde Cristo é o esposo e a igreja é a sua esposa. Então Tiago, ele está usando deste exemplo para mostrar para aquele povo que não tem como manter comunhão com Deus agindo com infidelidade. Lá em Oséias capítulo 1, versículo 2,
Quando o Senhor disse para Oséias sair, procurar uma prostituta e se casar com ela, o Senhor diz assim: o povo de Israel agiu como uma prostituta, foram infiéis e me abandonaram. Quando a gente vai para o Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 11:2, nós vamos ver Paulo dizendo a mesma coisa. Ele fala assim: a igreja de Cristo, nós, a igreja de Cristo, somos como uma virgem pura. E ele diz que eu prometi dar em casamento a um homem que é Cristo. Apocalipse 19:7. Chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para receber. Quem é a noiva do Cordeiro? É a igreja de Cristo. Então Tiago está usando desta linguagem para mostrar que ser amigo do mundo, andar na contramão, ou seja, se associar com aquilo que Deus desaprova, é se tornar inimigo de Deus. Aí eu te pergunto, se Deus é o esposo, a igreja é a esposa, se Cristo é o esposo, a igreja é a noiva, qual é a reação dele quando um crente se apaixona pelo mundo? Como é que Cristo se sente? Vejam bem, Êxodo capítulo 20, versículo 5. O Senhor diz assim: eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, não tolero outros deuses diante de mim. Ou seja, ou nós somos de Deus, ou não somos de Deus. Deus não tolera amizade com o mundo. Quando a Bíblia fala de mundo, o que a Bíblia quer dizer com isso? Não está falando aqui de você não conversar com seu vizinho descrente, de você não se relacionar com o seu colega de trabalho descrente. Mas quando fala de mundo, está falando de um sistema, ou seja, um sistema onde as suas instituições, onde as suas bases, suas estruturas, seus valores, seus costumes estão sendo organizados, regidos sem a presença de Deus. Então o que, na verdade, Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte, que não tem como o cristão manter uma relação com um sistema, com uma cultura, com um padrão, um modelo de vida que não tem a presença de Deus. Porque se isto acontecer, nós nos tornaremos inimigos de Deus. Talvez alguém vai dizer assim: pastor, não dá para pegar mais leve, porque inimigo de Deus é uma expressão muito forte. Sim ou não? Falar assim, fulano é inimigo de Deus. Mas é bíblico, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31. O escritor aos Hebreus fala assim que é horrível cair nas mãos de Deus. Ou seja, aquele que se torna inimigo de Deus, ele também se torna alvo do juízo de Deus. E por causa disso, a humanidade que caminha sem Deus, ela acaba ficando à mercê deste juízo de Deus. João capítulo 17, versículo 16 e 18. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz assim: eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Jesus não está dizendo que você não é do planeta Terra, mas ele está dizendo que você não faz parte desse sistema, dessa estrutura, dessas culturas, desses valores que são organizados sem a presença de Deus. Então quem é o inimigo de Deus? Qualquer pessoa que escolha deliberadamente viver dentro de um sistema sem a presença de Deus. Quem é inimigo de Deus? Qualquer pessoa que rejeita aceitar ou que não aceita a graça de Deus em sua vida. Tiago, ele vai usar as Escrituras para corroborar a sua tese, aquilo que ele está dizendo. No versículo 5 ele fala assim: não pensem que não quer dizer nada esta mensagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra. Eu falei, o que isso quer dizer? É um dos textos mais intrigantes e mais difíceis de interpretar das Escrituras. Mas quando a gente vai para a linguagem clássica antiga, o texto se torna um pouco mais claro. Porque no texto antigo está dizendo assim: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúmes de você? Ele não gosta quando você flerta com o mundo. Ele não gosta quando você entra na contramão. O Espírito Santo não se agrada
quando nós fazemos alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7. Deus olhou para a humanidade. As pessoas eram muito más. As pessoas só faziam o que era errado. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus ficou muito triste. Deus olhou e viu a humanidade agindo desordenadamente. E a Bíblia fala assim, o Senhor ficou muito triste. Noutra versão diz, Deus se arrependeu por ter feito o ser humano. E aí Deus ficou tão triste, versículo 6, com um coração tão pesado, ou seja, né? Alguém aqui já teve ciúmes alguma vez? Não, não é para levantar a mão não, eu só estou perguntando. Você já teve ciúmes alguma vez? Agora você multiplica estes ciúmes que você teve aí por, sei lá, 1 milhão de vezes. Deus é muito maior. Deus olha e Deus vê os homens flertando com a impiedade, com a injustiça, com a maldade. Deus vê a humanidade que Ele criou se destruindo. E a Bíblia diz assim que Deus ficou triste com o coração pesado. E foi nesse momento que Deus decide trazer o dilúvio sobre a terra. Queridos, a segunda citação de Tiago, ainda no versículo 6, já quase concluindo esta palavra, quase. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. A segunda coisa que Tiago vai colocar, primeiro, Deus tem ciúmes. O Espírito de Deus tem ciúmes de você. Você que foi escolhido para ser noiva do Cordeiro, Deus quer que você seja perfeito aos olhos dele. Segundo, Ele é contra as pessoas orgulhosas, mas Deus é apaixonado por quem é humilde. Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Deus ajuda as pessoas humildes. Jó, capítulo 22, versículo 29. Deus rebaixa, Deus abate os orgulhosos, mas Deus salva os humildes. Salmo 138, versículo 6. Os orgulhosos não podem se esconder de Deus, mas Deus tem interesse mesmo nas pessoas humildes. E agora, finalizando esta palavra, 1 Pedro 5,5, o apóstolo Pedro diz assim: vocês jovens sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade. Olha o conselho de Pedro, se contrapondo ao que estava acontecendo na igreja nos dias de Tiago. Porque de um lado Tiago vê uma igreja em conflito. Agora Pedro, ele diz assim: prestem atenção aos serviços um dos outros com humildade. Pois Deus diz, ou melhor, as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas Deus é bondoso com os humildes. Que a gente possa aprender nesta noite a ser mais humilde na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Que nós possamos aprender que a melhor maneira de vencer as batalhas, as guerras existentes, é começar tratando o nosso coração diante de Deus. Que a melhor maneira de vencer estas guerras, que surgem muitas vezes dentro das instituições, que surgem muitas vezes dentro dos lares, que surgem muitas vezes dentro dos governos, a melhor maneira de vencer as guerras é começar trabalhando o nosso interior, ou seja, desenvolvendo em nós um espírito de humildade. Provérbios, capítulo 15, 32 a 33, para finalizar. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme ao Senhor está aprendendo a ser sábio, e quem é humilde conquista o respeito. Que o Senhor faça de cada um de nós, cada dia mais, homens e mulheres humildes na sua presença. Amém.